Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem crê fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando em Cristo Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para receber poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com verdade e amor profundo, expressando Cristo Salvador. As esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Paz do Senhor, irmão Toninho. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E nós não conseguimos as maravilhas de Deus. Estou bastante grato ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Esta noite poder estar aqui trazendo mais uma palavra aos nossos corações. O texto está inserido no livro de 1 Reis, capítulo 22. Texto este lido e relido por muitos irmãos dentro da igreja, que fala a respeito de um profeta muito usado e ousado das Sagradas Escrituras por nome de Micaías. Nos últimos dias em que nós estamos vivendo, existe uma confusão teológica a respeito do ministério sobre o profeta. Deixa eu explicar. É porque os profetas, eles foram, diz as Sagradas Escrituras, até João Batista. Hoje nós temos o dom da profecia. Aí as pessoas confundem muito o profeta de antigamente como o profeta dos dias de hoje. A maioria dos dias de hoje não tem vida diante de Deus, não se servem para serem comparados como profetas do Antigo Testamento de forma alguma. Daqueles que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, não servem. Pode até se comparar a algum profeta aí de Ácera, de Baal, ou coisa parecida. Mas receber o significado e o nome de profeta é muito forte, irmãos. A dificuldade que essas pessoas passavam naqueles dias eram muitas. Era fome. Eles não tinham, em sua maioria das vezes, vestimentas. Eles eram arrastados, desfolados, chicoteados, cuspidos, caluniados. Só que quando eles se colocavam diante de Deus, o céu se abria para eles. Então eu quero meditar na vida, não somente na vida de Micaías, como na vida de alguns outros personagens. A Bíblia diz: estiveram quietos por 3 anos, não havendo entre a Síria e Israel guerra. Os sírios, naquela época em que os israelitas viviam,
Eles viviam em guerra. E isto era inevitável. Era inevitável. As guerras sobrevinham de formas diárias e eles tinham que constantemente vigiar as suas lavouras, tudo aquilo que eles haviam adquirido ao longo do tempo, para que o inimigo que estivesse ao seu lado, que eram as nações pagãs, elas não viessem por sua vez e tomassem tudo aquilo que eles haviam adquirido ao longo do tempo. Então a Bíblia diz que estiveram 3 anos quietos, não havendo guerra entre os sírios e Israel. Os sírios, irmãos, eles eram inimigos dos israelitas. Se você ler as Sagradas Escrituras, você vai ver que aquela menina que esteve na casa de Naamã, o sírio, ela foi levada cativa na época de uma guerra. E a Bíblia diz que, sendo Naamã, ele era general do exército do rei da Síria, sendo este homem herói, valoroso, porém leproso. Sempre existirá algum porém nas nossas vidas. Nós nunca estaremos aí 100% naquilo que nós queremos talvez realizarmos diante de Deus. Mas graças a Deus por isso. Porque existem coisas nas nossas vidas que fazem com que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. E as guerras naqueles dias, por sua vez, elas faziam e traziam um grande dissabor entre as famílias. Imagine você ter seu filho arrancado dos seus braços para uma terra onde você provavelmente nunca mais irá vê-lo. Aquela jovem que foi raptada da sua casa, sendo ela uma menina judaica, uma menina criada aos costumes dos judeus, estando a serviço da mulher de Naamã, ela era uma grande observadora. Porque sendo escrava, tendo que trabalhar um serviço talvez forçoso na casa de alguém, aquela menina, por sua vez, ela constantemente observava o seu senhor, que era Naamã, entrando e saindo, vencendo constantemente as guerras que os seus soldados que estavam à sua ordem traziam para ele as novas. Só que a Bíblia vai relatar e vai dizer que ele era um homem herói, ele era valoroso, porém leproso. A lepra naqueles dias era uma doença praticamente incurável. Para os judeus naqueles dias, uma pessoa com lepra, ele tinha que sair-se da cidade e viver uma vida de isolamento, longe da sua família, longe daqueles que ele o amava. E quando ele vivia longe, a probabilidade dele morrer nessa cidade, que era a cidade dos leprosos, era muito grande, porque a proliferação da lepra já em uma pessoa com lepra, a probabilidade é muito grande de que o ocorrido venha cada vez mais piorar na vida de uma pessoa que possui lepra. E é muito interessante o estado pela qual nós estamos nos refletindo nesta noite a respeito do profeta Micaías, pela qual Deus nos deu a oportunidade de falarmos um pouco sobre o rei da Síria, sobre os sírios e sobre os israelitas. A Bíblia diz que de forma nenhuma
a lepra pegou na menina que estava a serviço da mulher de Naamã. A lepra ela era de uma forma ou de outra contagiosa. Ou seja, sendo contagiosa através do contato com as roupas daquele que a usavam, a probabilidade então desta menina tornar-se uma menina leprosa era muito grande. Porque sendo escrava, a probabilidade também de que era ela que lavava as roupas de Naamã, da sua mulher, era muito grande. Mas é interessante um grande aspecto aqui da fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, de uma forma ou de outra, a Bíblia vai nos dar a total garantia de que nós estaremos guardados por Ele. Então a fidelidade daquela menina na casa de Naamã, o sírio, porque ela não havia se corrompido com as coisas que os sírios faziam, que era a idolatria a outros deuses. Não se contaminando com o pecado que havia dentro da casa. A Bíblia diz que, por sua vez, um dia ela chega diante da sua senhora e vai falar as seguintes palavras: Oxalá, queria eu que o meu senhor Naamã estivessem diante do profeta que está lá em Samaria. Qual era este profeta? Esse profeta não era Micaías, não. Era Eliseu. Aí ela vai dizer, se ele estivesse diante do profeta que há em Samaria, eu tenho a plena certeza que ele oraria para ele e ele seria restituído da sua lepra. Irmãos, uma palavra lançada não tem como voltar atrás. Então a Bíblia diz que Naamã ele vai pedir cartas ao rei para que ele pudesse ir até o rei de Israel. E chegando diante do rei de Israel, ele ia trazer uma carta na mão. E essa carta com certos dizeres de que Naamã estaria sendo enviado até Israel para que eles pudessem o curar desta lepra. Só que existe uma diferença muito grande. Aonde é que chega o nosso destinatário daquilo que nós escrevemos, daquilo que nós falamos? Em sua maioria das vezes, ela não passa das 4 paredes que há dentro da sua casa. Mas em sua maioria das vezes, a propagação daquilo que nós falamos, ela rompe. Ela rompe aí bairros, cidades, estados. E depois que já foi lançada a palavra, não tem como voltar atrás. Existe um ditado por aí que 3 coisas que não consegue se voltar atrás. É a palavra dita, a flecha lançada e tem mais uma que eu não me recordo agora. Mas são 3 coisas das quais não se consegue voltar atrás depois que foi lançada. Então a Bíblia diz que lá estava agora Naamã com uma carta do rei dele, rei da Síria, enviado aos israelitas. E quando o rei de Israel, naquela época, pegou aquela carta, ele achou que o rei da Síria estava querendo arrumar briga com ele. Sendo de que poderia ele restituir alguém de uma lepra. A lepra ela era incurável naqueles dias. Só que o rei de Israel esqueceu que existe o rei dos reis, que é o rei soberano, chamado Jesus, que está no céu, que é o guardião de Israel. Ele havia se esquecido. Então o profeta Eliseu, quando ele soube, ele mandou recado para o rei dizendo assim:
deixe vir até mim e saberá que ainda há profeta em Israel. Foi isso que Eliseu disse. Então, automaticamente, o rei de Israel tira de sua cidade e joga sobre o profeta Eliseu. E quando ele joga sobre Eliseu, a Bíblia diz que passando-se um tempo, algumas carruagens reais param de frente à casa. Então a Bíblia diz que esperando Naamã que o profeta sairia da sua casa, ia lhe impor as suas mãos sobre ele e ele haveria de ser curado da lepra, não. Ele mandou o seu servo, que era o moço do profeta que estava ao seu lado, enviar uma palavra para Naamã. Essa palavra trazia uma condicional. Se ele fizesse isso, o problema da lepra lhe seria resolvido. Mas se ele desobedecesse a ordem do profeta, e apenas desobedeceria e continuaria com a lepra no seu corpo. Pois bem, a Bíblia, ela é muito linda quando ela vai dizer a respeito do que estava acontecendo. Então, diz a palavra de Deus de que na carta que foi enviada pelo profeta Eliseu, estava escrito as seguintes palavras: vai-te até o rio Jordão e mergulha-te 7 vezes. Depois que mergulhar 7 vezes, a tua pele será restituída como a pele de uma criança. Irmão, naqueles dias o rio Jordão era um rio muito sujo. Era um rio, pega aí um rio que você conhece, que está muito poluído. Nos dias do profeta Eliseu, o Jordão era assim. Então, automaticamente, Naamã vai replicar e vai dizer: não é Abana e Farpar os melhores rios de Damasco? Porque ele me mandou mergulhar justamente no rio Jordão. Existe um momento nas nossas vidas que Deus faz isso, irmãos. Ele quebra o protocolo das coisas mais essenciais que estão diante dos nossos olhos e nos coloca no meio de situações inimagináveis, que nós iremos pensar que são intranspassáveis, em que não existirá a probabilidade de nós sairmos dessa situação. Então a Bíblia diz: se ele obedecesse, ele receberia a bênção, porém, se não, continuaria ficando leproso. Então a Bíblia diz que lá foi ele, depois que os seus soldados o convenceram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pela 7ª vez, quando ele mergulha, sua pele torna-se como a pele de uma criança. Ele foi restituído da sua lepra. E o que é mais bonito é de que ele vai até diante do profeta para tentar pagar ao profeta o benefício que ele havia lhe trazido a respeito da cura de sua lepra. Só que a Bíblia diz que o profeta não quis receber nenhum tipo de usura, nenhum tipo de dinheiro, nada de que Naamã trouxe na sua bagagem servia para o profeta, porque o profeta servia a Deus. Ele sabia que a recompensa daquilo que ele disse para Naamã viria de Deus.
E se viria de Deus, ele não tinha preocupação com o seu dia de amanhã, sobre o que ele haveria de comer, beber, não, porque a provisão vinha de Deus. Era esse o aspecto dos profetas que viviam no Antigo Testamento. Não são como os dias de hoje, em que se você quiser talvez uma oração, a primeira coisa que você vai ter que fazer, talvez, é ser conhecido da pessoa. A pessoa você terá a probabilidade mais fácil de encontrar com ela e ela fazer uma oração para você. A segunda coisa é bem provável também é de que irão lhe pedir algum tipo de oferta financeira. Talvez. Sim, talvez não. Mas é bem provável que sim. E isso não era um costume dos profetas do Antigo Testamento. Não era. Não são condizentes com as coisas que eles viviam. Então, Naamã, depois que ele viu o grande milagre que havia acontecido, porque a lepra que estava sobre Naamã não pegou sobre a menina. Só que a unção do Deus de Israel que estava sobre a menina conseguiu atingir o coração de Naamã e fez com que ele quebrasse o orgulho até o profeta que havia em Samaria. E quando esse profeta disse para ele mergulhar, ele foi à obediência, mergulhou e resolveu o seu problema. Então ele vai pedir um pouquinho de terra lá dos israelitas, terra mesmo, terra de quintal. Porque dali por diante ele não ofereceria sacrifício a outros deuses, a não ser ao verdadeiro Deus de Israel. Esse é o grande segredo daqueles que almejam vitória diante de Deus. O homem por si próprio, ele tem o dom da cura, sim, tem o dom da cura. Mas não é porque ele tem um dom da cura que ele vai orar todos os dias e Deus vai curar, não. Não é assim. E quem cura de fato, verdadeiramente é Deus, porque nós oramos no nome de Jesus. E é o nome de Jesus que faz com que as coisas ocorrem. Não é o irmão, a sua pessoa que colocou a mão e curou. Não. É uma unção específica que está por trás dele, através do dom que ele recebeu de Deus, que ele vai orar e Deus vai resolver o problema daquela situação, naquele momento. Então a Bíblia diz que ele queria um pouquinho de terra, sinal de gratidão. É isso que Deus espera de muitas pessoas, que diante de Deus. Só que, infelizmente, atribuíram o milagre de Deus na sua vida a outros deuses. E isso desagrada de uma forma terrível o coração de Deus. É tirar a glória de outro e dar a outra pessoa. Deus não aceita isso. Então a Bíblia diz no capítulo 22 do livro de 1 Reis que estiveram quietos por 3 anos, não havendo entre os sírios e Israel guerra. Por causa disto. Por causa deste acontecido que houve, Deus ele vai começar então a deixar aí praticamente durante 3 anos havendo paz, não tendo guerra entre os israelitas e os sírios. Mas a Bíblia diz que, porém, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá,
Foi quando houve a divisão das 12 tribos, ficou a tribo do norte e tribo do sul, reino de Judá e reino de Israel. Ele era rei de Judá naquela época. Então ele desceu-se para avistar com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria. O que é Ramote de Gileade? Ramote de Gileade era um pedaço de terra. Pedaço de terra esse que estava nas mãos do rei da Síria. Então o rei de Israel vai dizer para ele, para o rei de Judá, que era Jeosafá, dizendo para ele assim: Olha, você não sabia que Ramote de Gileade é nossa? Então perguntou Jeosafá: Irás tu comigo a peleja Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. O grande segredo para se obter vitória diante de Deus é consultar a palavra do Senhor. Consultando a palavra do Senhor, você não irá de maneira alguma ficar frustrado. Porque Deus promete nos abençoar se nós de fato estivermos aí consultando as Sagradas Escrituras. Então é bom que quando Deus nos der a oportunidade, consultarmos a Deus. Consultando a Ele, irá ter uma grande probabilidade de alcançar diante de Deus as devidas respostas para os seus afazeres do seu dia a dia. Então a Bíblia diz assim: Então o rei de Israel, ele reuniu os profetas, que era quase 400 profetas homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Aqui nós temos de um fato em que 400 profetas vão profetizar as mesmas palavras ao rei de Israel. E esses 400 profetas aqui não eram profetas verdadeiros, não. A probabilidade que eles eram os 400 profetas de Ácera, ou Ázera, que adorava ao deus de Ázera. Então, a Bíblia disse que, vendo Josafá 400 profetas profetizando as mesmas palavras ao rei de Israel, aquilo caiu como um peso no seu coração. E ele vai dizer assim: Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar a Deus? Quando ele disse isso, automaticamente o rei de Israel respondeu e disse a Josafá assim: Ainda há um. Olha, 400 já haviam profetizado ao rei de Israel. Mas ao rei Jeosafá, o rei de Israel disse assim: existe um. Porém, há ainda um que podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. O que estava acontecendo aqui, amados em Cristo Jesus?
era de que o rei de Israel estava dotado de profetas diante do seu reinado. E esses 400 profetas aqui profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. Então, quando ele disse que eles deveriam subir para pelejar contra os sírios para tomar a cidade de Ramote de Gileade, eles disseram para o rei de Israel: pode subir. Só que Jeosafá achou muito estranho. E quando Jeosafá acha muito estranho, ele vai perguntar para ele: existe ainda algum profeta do Senhor? Então ele vai definir que aqueles profetas que eles estavam profetizando diante dele não eram profetas do Senhor. Porque ele disse: existe um, porém eu o odeio, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom. Eis a diferença do verdadeiro profeta de Deus dos profetas que adoram a outros deuses. Os profetas que adoram outros deuses nos dias atuais estão aí através dos veículos de comunicação, seja lá qualquer um que for, dizendo para você que Deus está aí simplesmente para te dar uma casa boa, saúde, vida próspera, uma vida sem nenhum tipo de receio, ressentimento, dor, angústia. São os profetas dos dias de hoje, que dizem resolver qualquer problema em qualquer situação a qualquer momento. Estão todos errados. Esses profetas simplesmente estão aí dotados da própria ignorância, dizendo coisas que Deus não falou. E a Bíblia diz que no último dia Deus vai requerer dele até aquilo que eles falaram em nome do Senhor, sendo que Deus não mandou com que dissessem. Mas vamos lá. Existia um que era de fato digno, e esse era Micaías. Então a Bíblia diz que Josafá disse ao rei de Israel: não fale assim, ó rei, contra ele, porque sabia que Deus poderia pesar a mão sobre o rei de Israel. Então o rei de Israel chamou um dos oficiais e disse: traze-me depressa a Micaías, ou Micaías, filho de Enlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas na sua presença. E Zedequias, que era um dos profetas de Ásera, filho de Kenaanaá, fez uns chifres de ferro e disse, profetizando assim: e disse o Senhor: com estes ferirás aos sírios até de todos o consumir. E todos os profetas assim disseram: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou dizendo: vês que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra deles e fala bem. Irmão, aqui o texto está dizendo que um dos soldados que foi buscar Micaías, ele tentou subordiná-lo. E olha, todas as palavras que saíram até agora foram boas diante dos reis. Que a sua fala, todas eles. Só que Micaías tinha compromisso com Deus. Aí Micaías vai responder para o profeta assim: porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isto eu falarei. Micaías tinha compromisso com Deus. Ele não tinha compromisso com o homem.
Ele sabia que se Deus falasse, ele ia entregar aquilo que Deus mandasse. Mas que ele ia falar as mesmas coisas que os 400 profetas estavam profetizando, sendo esses profetas que não eram profetas verdadeiros diante do rei de Israel, ele de maneira alguma iria sujar as suas roupas, as suas vestimentas com tais palavras. O que sucede após isso? Então a Bíblia diz que, e vindo ele ao rei, o rei disse-lhe: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Essa foi a pergunta do rei. E ele disse: sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. Aí, quando ele disse isso, Jeosafá, que tinha o discernimento do Espírito, ele vai olhar para Micaías e vai dizer assim para Micaías: até quantas vezes te conjurarei, que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Irmão, a verdade ela sempre vai perdurar. Você pode estar no número de 1000 pessoas, e as mil pessoas disserem coisas erradas, e você, por medo, pela ocasião, querer ir junto com as pessoas, você vai sofrer o mesmo dano. Porque a verdade ela sempre vem à tona. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade. Não existe nada que esteja oculto diante da verdade. Pelo contrário, a Bíblia diz que o diabo, a única coisa que é atribuído ao nosso adversário é que ele é o pai da mentira. Então ele não gosta de que as verdades venham à tona, de que as pessoas profetizam, preguem a verdade que está escrito na Bíblia. Porque quando você fala a verdade no mundo espiritual, algo surte. Deus há de trazer alguma revelação profunda quando nós estamos trazendo a verdade. O que poderíamos falar da verdade nos dias de hoje? A verdade é que nós estamos no mundo, cenário mundial em pânico. Mas será que de fato essa pandemia que está aí causando medo de pessoas, ela é real? Eu acredito que sim. Mas não da proporção em que estão tentando repassar. Os veículos de comunicação, principalmente televisão, ela é um dos fatores negativos na vida das pessoas. As pessoas estão aí ficando frustradas, temerosas, com medo do que pode acontecer com essa pandemia. E hoje, através da palavra de Deus, eu posso te dizer, se você já está em pânico com esta pandemia, eu te dou um conselho perante Deus. Busque a Jesus Cristo, porque só Ele pode tirar de sobre si este fardo pesado. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A alma de vez em quando fica cansada. Por quê? Porque de tanto ouvir coisas negativas, coisas que de fato parecem ser reais, na proporção em que estão tentando mostrar. Por que eu estou dizendo para você recorrer a Jesus? Porque a Bíblia diz que nós estamos entrando no princípio de dores. O que é princípio de dores? Machuca o seu dedo, você vai ter aí, se você cortar, arrancar, por exemplo, a pontinha de um dedo,
Na hora vai doer bastante, mas a probabilidade de que a dor aumente é muito grande se você não tomar algum tipo de medicamento para fazer com que a dor pare. Ela sempre vai aumentar. E o antídoto para que as dores venham a diminuir sobre a vida das pessoas, porque sobre o mundo ela vai piorar. Mas é possível você viver no mundo vendo todos esses acontecimentos aí e não ficar se flagelando com isso. A probabilidade é muito grande de você ter uma vida melhor neste mundo, sem sentir tantas dores, sem passar tantas dificuldades, é tendo Jesus contigo. Aí quando nós falamos de Jesus, as pessoas muitas vezes brincam, debocham. Só que a Bíblia diz que no último dia, você querendo ou não, o seu joelho vai ter que se dobrar diante dele e dizer assim: o Senhor é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Só que naquele último dia não vai adiantar para você. Aí ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas se você hoje tiver um encontro com Jesus, é diferente. A Bíblia diz que ele escreve o teu nome no livro da vida e de maneira alguma o teu nome será apagado. E tendo o nome no livro da vida, não importa aquilo que você vai passar nesse mundo. O importante é o que está por vir depois deste mundo. Porque a morte, ela não é o fim das coisas, de maneira alguma. A morte, na verdade, é o princípio da vida. Nós estamos aqui somente de passagem neste mundo. Eu sei que para muitos as coisas do mundo é boa, maravilhosa, são lindas, de fato é. Só que aquilo que nos espera no paraíso, no lado de lá, é infinitamente melhor, pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Se é um lugar onde não existirá luto, já está bom. Se é um lugar onde não vai existir dor, já está ótimo. Então, irmãos, o paraíso te espera. Então ele disse para Micaías: quantas vezes eu vou ter que te pedir em nome do Senhor, que não mintas a mim, mas que fale sempre a verdade. Quando ele disse isso para Micaías, o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma tremenda. Então ele vai dizer assim: eu vi toda a Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: então não tem o Senhor, tome cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizarei de mim o que é bom senão o que é mal? Então ele disse: ouve-me, pois, a palavra do Senhor. Eu vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava à sua junta a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá a Acabe, que era rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? E uns diziam de uma maneira e outros de outra. O que estava acontecendo aqui era que Deus queria matar o rei de Israel por nome de Acabe. Por quê? Porque Acabe havia feito coisas erradas no passado. Por exemplo, Acabe havia matado Nabote só para pegar a vinha de Nabote. Homicídios que estão ocultos hoje aí, um dia estarão nuas, cruas e patentes aos olhos diante de Deus. E Deus, ele vai cobrar muito caro, irmãos. Aí a Bíblia diz que os anjos estavam ao redor de Deus e Deus perguntou: quem pode
e induzir Acabe para que ele suba e caia na guerra em Ramote de Gileade contra os sírios. Uns diziam de uma maneira e outros de outra. Aí preste atenção aqui agora. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? Aí disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás? Saia e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca dos teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Queanaá, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te a ti? Espírito de mentira na boca dos profetas do rei de Israel. E este homem, filho de Queananá, por nome de Zedequias, ele deu um soco no rosto de Micaías. E quando ele deu um soco no rosto de Micaías, ele perguntou para onde? De onde saiu o Espírito do Senhor para te falar a ti? Então Micaías disse assim para eles: Eis que verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara a câmara para te esconder-te. O que Micaías estava falando aqui era de que ele, quando eles fossem à peleja, este homem aqui por nome de Zedequias, que estava aí profetizando no cenário de Israel, ele seria um do que iria fugir da peleja, ia entrar dentro de uns quartos. E naquele dia, ele iria de fato saber quem era o Deus que estava falando através de Micaías. Irmão, horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Aí nós vemos esses profetas de Araque aí, usando das lives. Compartilhe. Eu só vou trazer a revelação quando você compartilhar. Um monte de boba aí compartilhando, dando like para essas mentiradas dessas pessoas, revelando coisas que não tem nada a ver para a vida das pessoas. Se eles fossem tão bons, aonde estariam eles nessa época de pandemia? Será que eles já não teriam um antídoto para essa cura deste vírus? São profetas mentirosos. São homens que nem compromisso com as suas igrejas têm. Muitas vezes são ministérios que eles próprios abriram e estão aí falando que estão servindo a Deus. Estão nada. Eles estão com a casa toda bagunçada. Estão precisando fazer como aquela parábola, acender a candeia, varrer a casa, buscar com diligência até achar a dracma perdida. É o que eles estão precisando fazer. Porque os dias estão se findando. E quando se findar o último dia da igreja na terra, irmãos, para aquele que ficar, se você hoje tem medo de morrer, naquele dia você vai pedir a Deus que a morte te alcance. Imagine que sofrimento será para aqueles que ficarem aqui. Então a Bíblia diz: Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai-o a levá-lo à mão ao governador da cidade e a Joás, filho do rei. E disse o rei: Colocai-o, este homem, na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura,
até que eu volte em paz. Quem foi que disse essas palavras? Foi o rei de Israel, por nome de Acabe. Deus já disse através de Micaías que ele haveria de morrer, mas ele não estava acreditando. Então o que ele fez? Ele pegou os seus soldados e mandou que levasse a Micaías para ser preso. E disse as seguintes palavras: colocai-o, este homem, no cárcere, e sustentai ele com pão de angústia e com água de amargura. Este é o alimento dos verdadeiros profetas de Deus. Amargura e angústia sempre estarão lhes acompanhando durante toda a sua vida. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, vida 100% de alegria neste mundo, infelizmente, pode ser a pessoa mais rica que você conhece. Se você chegar diante dela e perguntar para ela se ela é feliz, ela pode até dizer que sim, mas no fundo do coração dela, ela não é uma pessoa feliz. Porque felicidade é ter Jesus na sua vida. E isso, irmão, nós podemos passar pelas maiores dificuldades. Não nos tirará a felicidade do nosso coração quando temos Jesus conosco. Mas ter riquezas, bens materiais, coisas que o mundo pode oferecer nos dias de hoje, tudo passageira. Hoje você está aí, ó. Você pode se lembrar-se de como você era há 30 anos atrás. Talvez você era uma menina, um menino, cheio de força, robustez, tinha um rosto lisinho, era bonito. Era considerado uma pessoa até bem na sociedade. Mas o tempo chegou. E quando o tempo chega, ele traz rugas, ele traz cicatrizes. E muitas vezes quando ele traz cicatrizes na pele, ainda é muito mais amenizado. E quando a vida ela vem nos trazendo as cicatrizes que ficam presos aqui dentro. Não existe ninguém, irmãos, que possa cicatrizes internas sejam curadas, a não ser Deus. Quando Deus for altamente suficiente na sua vida, você vai ver que as coisas do mundo são passageiros, são supérfluas. São coisas que os seus olhos podem até ver, mas você não está agarrado nas coisas aqui. Porque o gostoso é o viver o dia, o presente. É poder você estar hoje feliz. Por isso que se você estiver nas mãos a oportunidade de fazer alguma coisa que o seu coração deseje, aplica-te em fazer. Aproveite a vida. Goze a vida. Porque nós não sabemos o que será daqui a um minuto. Imagine como será daqui a alguns dias, semanas, meses e anos. Nós não sabemos. De uma coisa é fato. É de que a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E tudo isso que está acontecendo no cenário mundial é reflexo do que está escrito na palavra de Deus. E se está escrito na palavra de Deus, então eu tenho que temer o futuro do que a palavra de Deus diz, se eu estiver sem Jesus. Mas se eu estiver com Jesus, eu não devo temer. Não devo me preocupar com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Então o rei de Israel disse: colocar ele no cárcere e sustentar com água de amargura e com pão de angústia. E quando eu voltar, eu vou ter com ele. E quando o rei estava de fato saindo da presença
do profeta, o profeta subiu para ele. Rei, olha aqui. Imagine você numa analogia fazendo isso. Alguém que está saindo de perto de você e você subia para ela. Oh, volte aqui. Como você chamou, a pessoa vai voltar, não vai? Ela volta. Assim aconteceu com o rei de Israel. E quando o rei de Israel voltou diante de Micaías, Micaías disse para ele assim: se tu voltares da guerra, tudo isto que eu te falei, o Senhor não tem falado através da minha boca. Ouve todos os povos. Irmão, profeta que é profeta não tem medo de profetizar a ninguém, não. Ele sabe que existe um preço a ser pago. E ele está com a vida no altar diante de Deus. Ele disse para o rei de Israel, Acabe: se você voltar, o Senhor não falou através das minhas bocas. Então a Bíblia diz que ele foi até a peleja. E o que aconteceu com Acabe? Ele caiu morto na peleja. Por quê? Porque 400 profetas de Ácera diziam tanto para o rei de Israel, que era Acabe, como para o rei de Judá, que era Josafá: pode subir, porque Deus vai entregar a cidade de Ramote de Gileade nas suas mãos. Irmãos, o pode subir que pagaram um preço muito grande. Então cuidado com as profecias que você tem recebido por aí afora. Desses que se dizem profetas da última hora. Profetas acabaram, irmão. Nós temos hoje o dom da profecia. Então, a Bíblia diz que ele caiu morto na peleja. Simplesmente porque não ouviu a voz do profeta por nome de Micaías. Que Deus abençoe você nessa noite. Fique com essa palavra guardada no teu coração. E lembre-se de que Deus estará sempre pronto para ouvir a sua voz. No momento em que você quiser falar com Ele, entre no teu quarto e comece a orar. Pode parecer coisa de louco, né? Falar com alguém que está oculto. Mas Deus te ouve. Que Deus te abençoe e te guarde. E se assim Deus nos permitir, logo estaremos aí fazendo menção. Mais uma palavra, aquilo que Deus colocar no nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe você, irmão Toninho. Tem que ir aí, irmão Toninho, para nós tomar aquele leite de novo. Saudade dos irmãos já, viu? Deus abençoe vocês, seu pai, sua mãe, seu irmão. Deus abençoe vocês aí na fazenda. Logo, logo nós estaremos aí tomar um leitinho quentinho. Um leitinho com Nescau, com Toddy. Deus abençoe você poderosamente, Toninho. Tia, Deus abençoe a senhora, seus filhos, a sua vida. Fique com essa palavra. Deus continue abençoando a cada um que poderá ouvir essa mensagem. Deus abençoe em nome de Jesus.